Vou fazer a prece. O microfone estava aberto. Só nas 4. Pai de infinita bondade, misericórdia, gratos estamos, Senhor, por mais oportunidade de estarmos juntos. E hoje aqui na casa da Aninha, minha amiga de tantos anos, nesta encarnação, para que possamos refletir, estudar, aproveitar essas oportunidades que temos, Senhor, que nos são tão boas, que nos fazem tão bem. Estarmos juntos, estudando, aprendendo, e que possamos, Senhor, utilizarmos em nossa vida, no nosso dia a dia, buscando assim seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Abençoe a todos nós que aqui estamos, neste momento. E abençoe também, Senhor, aqueles que aqui não puderam comparecer. Que possamos ter esta oportunidade de reflexão ser bem aproveitada por todos nós. Obrigado, Senhor, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Você pega, cadê o teu livro? Parada, isso. Vou abrir meu livro aqui no Kindle. Porque hoje nós iniciaremos o capítulo A Ceia Pascal. Né? Parábolas e ensinos de Jesus. Hoje, quinta-feira, estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 12 de maio de 2022. Então, iniciando a segunda parte do livro, que são os ensinos de Jesus, nós iniciaremos com Lucas. No capítulo 22, versículos de 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho ansiosamente desejado comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, pois vos digo que nunca mais a hei de comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. Depois de receber o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e distribuí-o entre vós, pois vos digo que desde agora não beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, tomou do mesmo modo o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que será derramado por vós. Então, essa é a ceia pascual, segundo Lucas, né, o evangelista Lucas, no capítulo 22, versículos de 14 a 20. Ô, Carmen, você pode abrir, ler para a gente o Mateus, no capítulo 26, de 26 a 29, que está aí referido por Cair Barchuta? Ih, tá sem som, hein? Ah, tá, agora eu vi. Capítulo 26, de 26 a 29. E começa assim. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o,
o partiu. E o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Obrigada. Então, agora, nós vamos ler. Achei. Deixa eu abrir novamente aqui. Abriu direitinho. Nós vamos agora ver a mesma passagem em Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 25. Não, tem aqui no livro, né? Essa mas eu passagem queria aqui. abrir aqui. Ah, é? Peraí. Ana Constantino, pode ler para a gente, por favor? Vai abrir. Marcos, capítulo 20, 22, 14, 14. de 22 a 25. 22. Enquanto comia, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu a eles e disse: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e agradeceu a Deus a eles, e todos eles beberam. Jesus lhe disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu garanto a vocês, nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia em que receberei o vinho novo no reino de Deus. Obrigada, Ana. Então, a gente vê que Marcos, Mateus e Lucas nos contam da mesma passagem, né? E de uma forma um pouco diferente, mas que também essa passagem está em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 44, versículos de 1 a 3, que diz assim, vamos ler aí mesmo em Caibar Chuto. Narram as escrituras que o profeta Ezequiel, arrebatado em espírito de Babilônia, onde se achava cativo, foi a Jerusalém. E nesta cidade um anjo mostrou-lhe um santuário que tinha a porta fechada. E disse-lhe que fora daquela porta assim fechada, assentar-se-ia o príncipe à mesa para comer o pão na presença do Senhor. Então, o que nos diz Cair Barchuto? Ele inicia assim: extraordinário transporte espírita, belíssima visão profética, maravilhosa comunicação premonitória que se realizou à letra, segundo algumas vintenas de anos depois. Arrebatado em espírito com grande antecedência, viu o profeta Ezequiel a cena estupenda que se deveria desdobrar através dos tempos. Jesus,
o príncipe da paz, sentado a uma mesa e partir o pão com seus discípulos na cidade de Jerusalém, tal como relembramos neste escrito pela leitura dos evangelhos. No santuário só podia ser repartido o pão da proposição pelos sacerdotes. Para Jesus, que tinha por missão infundir no espírito humano a nova lei do amor, do perdão e da adoração a Deus, em espírito e verdade, o santuário fechou as portas. Então, eu vou repartir o ecrã com vocês aqui, compartilhar. Vamos ver se eu vou conseguir. Espera um instantinho. Estão ouvindo bem? Ok. Esse estudo da FEB, estudo da doutrina espírita, né? O programa 1, Religião à Luz do Espiritismo, nesse módulo 2, que ele fala sobre o cristianismo, e o roteiro 9, aula 1, exatamente sobre a última ceia. É do Grupo Espírita Chico Xavier. Em 2013, esse estudo. Ai, que lindo. Essa última ceia é bem diferente, né? Do que a gente está acostumado a ver nos quadros que retratam a última ceia. Essa bem mais Isso, bem mais ao estilo da época, né? Mesmo assim, eu estou achando até um pouco... Bem largado. Não, eu estou achando até um pouco... Porque é o tamanho do local, olha lá. Bem grande. Ainda um pouco, vamos dizer assim, Tem chique. gente por aqui, tudo. Isso, eles sentavam no chão, e nessas... Não são camas, não, tem um outro nome que eu já pesquisei, já falei em outra aula, mas já tem algum tempo não me lembrei. Um nome que era usado exatamente para isso. E uma mesa na lateral, para o lado de onde os serviçais vinham. Então, isso é casa cara, é casa de gente que tem Dinheiro. que tinha dinheiro naquela época. Tá? Tá bem suntuoso. E eram os escravos vinham e colocavam comida à mesa e as pessoas à volta se serviam. Então, quais são os objetivos dessa última ceia? Identificar principais ensinos e orientações transmitidos por Jesus e verificar, à luz do Espiritismo, os acontecimentos que ocorreram antes da crucificação de Jesus. Então, nós lemos no texto de Cair Barchutel, o Evangelho de Lucas. Tem aqui um pequeno de João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, foram várias frases, vários ensinos que Jesus nos deu àquela época, e a gente vai ver nessa última ceia o que quer dizer cada elemento desse que ele fala, porque nós temos o hábito de levar tudo para o materialismo, né? E a gente sabe que os ensinos de Jesus têm sempre
uma outra proposição. Você tem que se aprofundar no que ele está dizendo, não só olhar por cima, né? Pela forma, tirar o espírito da letra. Então vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o seu lugar. Está em João 14, 1 e 2. Ainda em João: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Ainda em João 14, 15, versículos 15 e 16. Bom, a gente relembrou porque leu no início, né? Esses evangelhos básicos na última ceia. E a gente agora, colocando ele na nossa mente, a gente vai ver esses ensinos transmitidos pelo Mestre nessa última ceia e interpretar esses acontecimentos significativos à luz da doutrina espírita. A última ceia de Jesus com seus apóstolos representa um apelo do Mestre. Que apelo é esse? Vivenciarmos a lei de amor segundo os princípios da verdadeira fraternidade, os quais devem reinar no seio da humanidade. Nesta ceia, Jesus transmite também orientações finais aos discípulos. Lembram do estudo dos sinais dos tempos, né? Os sinais do final dos tempos? Ele anunciou esses acontecimentos. Então, ele dá as orientações finais, anuncia os acontecimentos e empenha mais uma vez o seu amor e proteção a todos que o aceitarem como orientador maior, como mestre, né? Como único, como guia, como a estrada, como caminho, né? Como a verdade e a vida. Ao iniciar a ceia, Jesus destaca a importância daquela ceia. Por quê? Porque seria a última ceia dele com eles, no meio de nós. E ele precisaria exatamente dar esse reforço nos seus ensinos, chamar atenção para aqueles ensinos que não poderiam ser esquecidos, né, que teriam que ser realmente fixados dentro do coração de cada um, e falar para eles tudo aquilo que eles passarão por conta de defender o seu nome, os seus ensinos e ir pela estrada correta. Tão bom. E chegada a hora, pôs-se à mesa. Vamos ler mais uma vez. E com ele os 12 apóstolos. Esse é o de Lucas. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós.
A gente está lendo novamente, esse é por Lucas, no capítulo 22, versículo de 14 a 20. Agora, no livro A Boa Nova, no capítulo 25, o irmão X relata as palavras emocionadas de Jesus. Então, nós sabemos que o irmão X psicografava pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, e apenas alguns trechos desse capítulo 25. Está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e por esta razão queria reiterar as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Então, ele está falando em significado, né, do pão. Este vinho é o sinal do espírito renovador de meus ensinamentos. Tanto que ele diz que não beberá mais desse vinho, não o vinho, não o vinho físico, né? O vinho já tem outro significado. Tem o significado do espírito renovador dos ensinamentos de Jesus. E continua Jesus conforme o livro Boa Nova de Humberto de Campos. O pão e o vinho constituirão o símbolo de nossa comunhão eterna, do sagrado idealismo do amor, com o qual operaremos no mundo até o último dia. Todos que partilharem conosco deste pão eterno e desse vinho sagrado da alma, através do tempo, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo dos nossos destinos. O simbolismo do pão e do vinho, incorporado no ritual da missa católica, sob o nome de Eucaristia, tem um significado específico, segundo o Espiritismo. Tá? Quem nos dá a informação precisa é Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 318. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus. Ele diz que o pão é o corpo. Quer falar alguma coisa, Carmen? Não, eu estou achando ótimo, porque eu nunca vi essa explicação. Estou até tirando foto aqui. Depois eu mando para você, compartilhe. A identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio através dos caminhos da vida. A mensagem evangélica demonstra claramente, ainda que sob o véu do símbolo que Jesus... Não, através do símbolo, né? Do símbolo do pão, do símbolo do vinho, que Jesus não estava fazendo referência ao pão material, ao alimento material, e nem ao vinho, que é feito da uva, né? Como diz Cair Barchutel, nesse ensino que a gente está fazendo o estudo hoje, né, no item A Ceia Pascual, nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Cair Bar nos diz assim: Jesus fez referência à sua doutrina, que é alimento do espírito, e precisa ser repartido com todos os espíritos para que não sintam fome de conhecimentos religiosos. Tá?
Tá bom, gente? Então é isso. A doutrina de Jesus é o alimento do espírito e precisa ser repartido com todos os espíritos, para que não sintam fome de conhecimentos religiosos. Então, esse é o pão. Esse pão nos dá um novo corpo, incorruptível e imortal. Porque esses esclarecimentos faz com que a gente não pense mais que não exista o nada, ou que a gente vai ficar no limbo, ou que vai ficar esperando, ou que vai ficar dormindo. Né? Esses conhecimentos que ele nos trouxe, exatamente na casa de meu pai, há muitas moradas. Então, o pão são os a doutrina, é o ensino do Cristo, o pão, para ser dividido, repartido com todos. E o vinho o que é mesmo o vinho? É o sangue, é a vida que ele deu. É a vida, é a oportunidade, é a vida, não é isso? Deixa eu ver aqui, peraí. Não. Eu tirei a foto. Você quer que eu volte lá? Pode ser. Se puder, a gente ver de novo, para ficar bem. Não, esse é na igreja de Roma. O vinho. Até o último dia. Então, o vinho é a vida, né? Vinho é a vida. Isso, a vida dele. Pão... Ele não teve vida aqui junto a nós para nos trazer os seus ensinos na própria vida, né? Nos seus exemplos, na sua vivência junto a nós. Uhum. O vinho é a vida. Isso. E, de qualquer forma, por que ele fala de comunhão? Porque eles sentavam, essa comunhão eterna, eles se sentavam na ceia para fazer a comunhão ali entre eles, mas na parte material. Compartilhar, estar ali junto. É isso? E quem compartilhava da mesa eram aqueles muito íntimos. Aqueles que iam passando. Então, quando ele diz que ali está o pão e o vinho, que ele não está falando das coisas materiais, o pão é a doutrina, que é o alimento do espírito. Ele não quer alimentar o corpo. O pão é só um símbolo, uma representação da alma. Né? É uma figura de linguagem. Isso que a gente precisa repartir com todos. Porque isso liberta. A fraternidade, né? A fraternidade. Ele está mostrando a fraternidade. É muito bonito mesmo. É muito, muito lindo mesmo. A gente for, né? Quanto tempo a gente ficou preso à letra, né? Ah, com certeza. Denise. Oi, fala, Aninha. Estou aqui pensando no tempo que eu era católica, que eu comungava, que ali eu estava recebendo o corpo de Cristo. Olha só. Pois é um simbolismo. Quer Também dizer, né? É um simbolismo. Mas a gente simbolismo que não tenha um significado, não tem um significado correto. Isso. Né? Exato, pensava mesmo nas coisas materiais. Materiais. Mas, de qualquer forma, ele estava distribuindo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem uma lógica nisso. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Aí, graças a Deus que a gente descobriu aqui, né? Porque chega do outro lado, já pensou? É uma decepção muito grande. Não, é bonito, né? A gente está vendo, né? Toda essas figuras, essas metáforas aí nos traz um significado muito maior, né? Do que a gente imagina da hóstia. Quer dizer, tudo é um simbolismo, né? Mas a gente nunca aprendeu, né? Mas que tem um outro significado que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem nada a ver, não tem nada a ver com o Evangelho.
Aí é Essa o véu mesmo, né? Que já tá, pra tá gente é um. escancarando. É, Então, esse pão, graças a esse Deus. alimento, nos traz esse novo corpo, porque nós sabemos que a vida não cessa ali. Não foi isso que ele ensinou também? Que a vida não cessa com a morte material. Então, nos dá também esse corpo imortal. E continua Cair Barchuta, que nós passaremos depois, na leitura do livro, nós passaremos por essas partes também, tá? Pão e vinho não são mais que alegorias, assim como a carne e o sangue. Dão a mesma ideia, ou seja, a ideia da letra e do espírito. Jesus queria lembrar aos seus discípulos que seu corpo, que é a sua doutrina, certo? É o alimento, mas não pode ser assimilada pela letra, mas necessita ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Precisa ser compreendido, não apenas interpretado como aquele elemento, entendeu, Ana? O elemento material. Precisa ser compreendido. Segundo Berto de Campos, que era o irmão X, no livro Boa Nova, você tem Boa Nova aí, os registros existentes no mundo espiritual, relativos, do Boa Nova são os registros existentes no mundo espiritual, relativos àquele dia inesquecível para a humanidade, mostra detalhes impressionantes. Então, vamos ver o que Humberto de Campos diz no Irmão X. Como eu estou fora de casa, eu não tenho o meu livro aqui à mão. E eu estou utilizando o Kindle do tablet para poder passar essa apresentação, tá? Reunidos os discípulos em companhia de Jesus no primeiro dia das festas de Páscoa, aí o irmão X já nos coloca mais detalhadamente, né? Boa noite, Inês. No primeiro dia das festas de Páscoa, como sempre fez, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os mais altos planos do invisível. Após longa pausa entre os presentes, o Messias acentuou: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura, lá de Ezequiel. Humilhado e ferido, tereis de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos, que se glorificaram com despojos sangrentos, pois foram os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam aqueles que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, todos aqueles, né, que por Jesus doarem sua vida, se humilharem, sofrerem o que for, as perseguições que forem,
sofrida, como foram os apóstolos, né, aquela época. Então, esses aqui teriam essa vitória. Vitória sobre si mesmo, vitória sobre as suas imperfeições, né? Em Lucas, no capítulo 22, versículos 21 e 23, afirma em seguida que Jesus anuncia a traição. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. O impacto de tais palavras provocou angústias e ansiedades nos apóstolos. Imagina. O mestre os tranquiliza, dizendo, está no livro Boa Nova, no capítulo 25, não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós outros me há de trair. As mãos que acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Os presentes preocuparam-se, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a traição. E continua Humberto de Campos no Boa Nova, capítulo 25. Nenhum dos presentes poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. Judas, o filho de Iscariotes, fazia o possível para dissimular as suas dolorosas impressões, quando os companheiros se dirigiram ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Felipe. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Tiago, filho de Alfeu, objetou em voz alta. Onde está Deus que não interrompe semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu. Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer que a nossa condição de servos de Deus, não é isso? Para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou nas horas de sofrimento. Jesus calou, então, interveio João. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinaste que para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude entender qual a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e amizade. Judas, então, passou a história como um traidor do Cristo, né, gente? Conforme está no Evangelho de João, no capítulo 13, 21 a 30. Entretanto, o apóstolo amava profundamente Jesus, jamais imaginando que o mestre seria aprisionado, condenado e crucificado. Isso jamais lhe passara pela cabeça. Foi um discípulo que se deixou levar pelas ilusões do mundo,
porque ele achava que, já que Jesus era tão poderoso, né, Ele podia não resolver iria acontecer aquilo. nada com ele. Né? Aquilo seria um jeito só de apressar mais as coisas. Né? Deixando que Jesus ia resolver lá a situação do É, político. isso. E queria logo acabar com aquela história toda. Não Igual a gente conseguiu. que Isso porque ele tinha certeza antigamente que Jesus era o príncipe que viria, né? Ele tinha certeza disso. Não conseguiu, naquele momento, compreender a profundidade da mensagem cristã. Ele não entendeu Cristo. Ele entendia que o evangelho poderia vencer, somente poderia vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. Também está no livro Boa Nova, no capítulo 24. E continua Humberto de Campos. Na concepção de Judas, o Messias deveria deter em suas mãos todos os poderes, não compreendendo que as ideias do mestre são do céu. E seria sacrilégio a gente misturar, né, a pureza, a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Ele não entendeu. O espírito irmão X, no livro Luz Acima, conclui: não obstante amoroso, Judas era muitas vezes amalucado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora esposasse os novos princípios em muitas ocasiões, surpreendia-se em choque contra ele. Era tudo muito novo, né? Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Então, ele era muito afoito, ansioso, né? Quer resolver de qualquer jeito, do jeito dele, né? esperar, né? É bem diferente da gente, né? Nós somos diferentes. A gente sabe esperar a hora certa, né? A gente aceita o tempo de Deus, não é mesmo? Mas Jesus conhecia suas fraquezas e permaneceu sempre em auxílio a Judas, e a gente sabe disso, né? Até depois do seu. Aqui está a figura de Judas nessa interpretação. Depende de cada artista, né? Bom, na Crônica de Além Túmulo, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, tem essas explicações aqui. Judas é verdade. Tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus, em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e Herodes, o tretarca da Galiléia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus, dos fariseus, né? E continua Judas, nesse livro Crônicas de Além Túmulo. Sempre a mesma história. O Sinedrim, né, o Sinédrio, desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. E Jesus estava entre essas duas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas, que ele diz aqui, do mestre. Socialista porque era a sociedade, né? Era um conjunto, era em comunidade, tudo era dividido, certo?
Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Então, ele achava que Jesus não tinha como resolver pelo jeito que ele resolvia, né? E continua Judas. Jesus, com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que em seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Humberto de Campos pergunta-lhe, né, que Humberto de Campos era um jornalista, né? Judas, você chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Então a gente sabe, né, que não adianta só se arrepender. Arrepender, tem que reparar. Judas. E onde está hoje meditando nos dias em que se foram? E está hoje meditando nos dias que se foram? Gente, vi onde aqui, eu não sei. Está hoje meditando nos dias que se foram? Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal dos seus passos divinos. E vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me veio uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso trânsito. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir que podem atirar a primeira pedra. Sobre meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Bom, nós vamos parar por aqui e vamos deixar o restante da apresentação para a próxima aula, tá? E a gente apenas lê um pequeno parágrafo do livro de Caibar Schutel. E essas reflexões, né, desse estudo sistematizado, né, da doutrina espírita.
pela FEB, nos auxilia a compreender melhor esses ensinamentos e refletir de forma mais clara, exatamente, E continua malhando Judas até hoje, né? Como ele fala, né? Milenarmente ele continua sendo traidor. Muita gente ainda... Mas ele já evoluiu muito. Pois é, o povo está A atrasado ignorância do mesmo. povo. O povo é muito ignorante. É isso aí. Então, nós vamos terminar o estudo. Estou aqui desligando ainda. Nós vamos terminar o estudo. Aninha, já que você está aqui pertinho de mim, faz a prece, por favor. É para deixar inveja para vocês. Olha aqui, ó. Já está Minha passando a linda. inveja, já está Estou passando. babando. Então vamos agradecer, né? Agradecer muito a Deus